Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Fernanda Felan e hoje eu vou te ensinar uma técnica de planejamento de projetos que vai tornar a sua TPM produtiva. Vamos lá? Eu quero começar esse vídeo explicando um conceito simples, tá? Mas que é importante que você tenha aí ele bem firme na sua mente, que é o conceito do que é projeto. Projeto é um objetivo que precisa de mais de uma tarefa para ser alcançado. Então, sempre que você tem um objetivo que você precisa realizar várias tarefas para alcançar ele, ele vai se transformar num projeto, beleza? Então, primeiro, você precisa definir seus objetivos, começando lá no longo prazo, né? Pensando aí como que você imagina a sua rotina ideal, quem você quer ser no longo prazo, e aí você vai voltando, né, até ao curto prazo e definindo o que você precisa fazer nesse médio e curto prazo para ir caminhando nessa direção, tá? Quando você transforma os seus objetivos em projetos, dividindo aí ele em pequenas tarefas, você vai começar a se motivar a cada passo dado em direção aí a essa vida que você quer criar, beleza? Isso vai aumentar muito sua produtividade na TPM. Por quê? Porque você vai entender que está tudo bem diminuir o ritmo nessa fase, desde que você siga caminhando aí, né, em direção aos seus objetivos, né? Então, lembra sempre que ser produtiva não tem nada a ver com ficar aí realizando mais e mais atividades. Ser produtiva é estar caminhando em direção aos seus sonhos, né? Então, o foco aí está no caminho e não no resultado, respeitando os seus tempos internos. Então, tá consciente aí das suas variações de energias ao longo do ciclo menstrual e respeitar sempre que possível, sem deixar o que é importante pelo caminho. Então, ter clareza aí do que é importante para você, do que não faz mais sentido manter na sua vida e ter manter, né, o que é importante ao longo dessa caminhada, beleza? Então fica com esse conceito aí bem guardado na sua mente. Ser produtiva é estar caminhando em direção ao alcance dos seus sonhos, respeitando os seus tempos internos e sem deixar o que é importante pelo caminho, tá bom? Então vamos lá. Agora que você já entendeu, né, a importância de transformar os seus objetivos em projetos, né, fica aqui comigo que eu vou te ensinar uma técnica de planejamento cíclico para você dividir os seus projetos de modo a tornar a sua TPM produtiva. Agora, antes disso, eu quero trazer duas possibilidades para você usar essa técnica, beleza? Duas possibilidades. A primeira é com projetos rotineiros. O que são projetos rotineiros? É o seguinte, projetos rotineiros são objetivos, né, que você realiza com alguma frequência, tá? Essa frequência pode ser diária, pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser anual, pode ser a cada ciclo, não importa a frequência, desde que você realize com alguma frequência. Então, projetos rotineiros são objetivos que você realiza com alguma frequência e que precisam de mais de uma tarefa para serem concluídos, beleza? Então, por exemplo, dentro do meu papel aí de comunicadora, né, que estou aqui falando com vocês, eu tenho um projeto rotineiro de criar conteúdos gratuitos. Então, estou sempre, né, com frequência criando esses conteúdos, tá? E aí, esse projeto, ele se divide em várias atividades. Por exemplo, eu tenho a atividade de criar um calendário editorial, né? Então, identificar o que eu vou passar para vocês, o que eu quero passar para vocês nesses objetivos, né? Eu tenho a atividade de escrever os roteiros dos vídeos que eu vou gravar. Então, esse vídeo que eu estou gravando aqui, eu estou conversando aqui com vocês, eu parei para criar um roteiro para ele, né? Para que tivesse uma ordem, uma lógica ali no que eu queria falar.
tá? Então, tem a tarefa de escrever os roteiros, eu tenho a tarefa de gravar os vídeos, né? Eu estou fazendo isso agora. Eu tenho a tarefa de gravar os vídeos, eu tenho a tarefa de editar os vídeos, eu tenho a tarefa de criar artes, né? Enfim, várias atividades aí que eu faço para cumprir esse meu projeto rotineiro de criar conteúdos gratuitos, tá? Esse é um exemplo. Vou dar um outro exemplo, que eu também faço aqui com frequência dentro do meu papel de empreendedora, que é fazer lançamentos. Então, com alguma frequência, eu lanço o curso online, né? Eu abro turmas aí do curso online de produtividade cíclica. Então, dentro desse projeto rotineiro, também existem várias atividades. Vou dar aqui os exemplos para vocês. Então, eu tenho a atividade de criar páginas de vendas, né? Uma tarefa que eu preciso fazer. Criar o script de vendas, também preciso fazer. Fazer o roteiro de anúncios, né? Então, fazer os anúncios aí no Facebook, YouTube, enfim, eu faço um roteiro. Eu tenho que gravar esses anúncios, editar esses anúncios, né? Fazer o roteiro dos e-mails que eu mando, né? Ou das mensagens que eu mando. Às vezes eu crio o grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram, né? Quando eu faço o lançamento. Então, ter esse roteiro dessas mensagens também são tarefas que eu preciso fazer. Programar esses e-mails, enfim, várias atividades aí para que eu consiga concluir, né? Na verdade, ir realizando, né, esse projeto rotineiro de fazer lançamentos, tá? Beleza? Mais um exemplo aí que todo mundo tem certeza que faz, né? Em alguma proporção, umas mais, outras menos. Mas, por exemplo, dentro do meu papel de dona de casa, tem o projeto de manutenção e limpeza da casa, né? Então, tem várias tarefas, né? E haja tarefa nesse projeto aí, né? Então, tem a tarefa aqui de fazer comida, tarefa de lavar louça, de varrer, de passar um pano, de lavar roupa, de limpar os armários, de fazer uma faxina mais pesada em algum ambiente, enfim, né? Várias tarefas. Algumas você tem que fazer todos os dias, outras você pode fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, né? Varia aí, depende muito da sua expectativa com relação a essa limpeza e manutenção da casa. Então, você vai definir isso aí, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é uma lista dos papéis que você representa, né? Então, você representa vários papéis aí na sua vida, você faz uma listinha desses papéis que você representa. Para cada um deles, você vai identificar todos os projetos que você realiza ou quer realizar de forma rotineira, tá? Então, escreve aí, deixa fluir mesmo, todos os projetos que você quer realizar ou realiza de forma rotineira já, tá? Então, vai pensando aí na sua rotina ideal. Como é que é a sua rotina ideal? Então, dentro dessa rotina ideal, o que você realiza de forma rotineira, né? O que você faz todo dia? O que você gostaria de fazer todo dia? O que você gostaria de fazer toda semana? Às vezes pode ser algum cuidado pessoal, né, que você queira fazer. Então, vai pensando nisso aí, tá? Pensa nessa sua rotina ideal e vai identificando que objetivos precisam de mais de uma tarefa. E, por essa razão, devem ser transformados em projetos rotineiros. Beleza? E essa transformação vai acontecer quando você começar a dividir, né, esses objetivos em pequenas tarefas. Isso vai te ajudar a sair do desespero tão comum na TPM, né, de que parece que você não vai conseguir dar conta de tudo que tem para fazer. E começar a entender que você só precisa dar um passo de cada vez. E só isso vai tornar a sua TPM muito mais produtiva, pode ter certeza. Tá bom? Vamos lá. Então, a primeira possibilidade é essa, né? Com os projetos rotineiros. A segunda possibilidade é com os objetivos de curto prazo. Qual a diferença, Fernanda, de objetivos de curto prazo para projetos rotineiros? Geralmente, né, os objetivos de curto prazo, a gente tem um início, meio e fim, né? Não é algo que você faz com alguma frequência. Você tem aquele objetivo, você realiza ele, acabou, pronto. Então, o objetivo de curto prazo consiste numa lista do que você se vê fazendo dentro de um prazo aí de 6 meses a 1 ano
para se sentir caminhando em direção à vida dos seus sonhos, tá? Então, você pensou, né? Primeiro você teve aquela ideia de algo mais no longo prazo, como você se vê, como é a sua rotina ideal, e você vai vindo para o médio, vai vindo até o curto prazo e imaginar o que eu preciso estar fazendo, um prazo aí de 6 meses a 1 ano, para eu me sentir caminhando nessa direção, tá? Isso é a definição do objetivo de curto prazo. Então, você sempre vai começar no longo prazo, como eu falei, e ir chegando até o dia de hoje. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um objetivo bem específico, né, de tocar composições próprias no piano em Paris, tá? Esse é um objetivo meu de longo prazo aí. Um dos objetivos de curto prazo, quando eu vou vindo, né, para o curto prazo, eu vou pensando nos vários objetivos que eu preciso realizar para chegar lá. Um dos objetivos de curto prazo que eu tenho para chegar nesse é fazer um curso de harmonia. A harmonia é um elemento, né, importante aí na música para a gente conseguir compor canções. Então, eu tenho que entender de harmonia para compor canções, tá? E aí eu posso dividir esse objetivo em pequenas tarefas. Por exemplo, né, eu tenho que definir o valor que eu quero investir nesse curso, né? Eu tenho que pesquisar opções, pode ser curso online, pode ser curso presencial, né? Pesquisar opções de cursos, de nomes de pessoas que têm didática para ensinar harmonia, por exemplo. Se for presencial, eu vou talvez ter que programar uma viagem, né? Se for numa cidade diferente da minha, enfim. Criar um calendário de estudos, né? Para eu realizar esse curso, assistir às aulas, fazer os exercícios, experimentar essas composições no piano, né? Brincar ali. Então, são várias atividades que eu preciso realizar para concluir esse objetivo de fazer um curso de harmonia, tá? Isso é o que eu estou imaginando agora, né? Porque quando eu começar o curso, pode ser que eu perceba outras atividades aí que eu preciso realizar que eu não tinha identificado antes, né? Então é só ir lá e acrescentar. Lembra sempre que planejamento é um direcionamento. Você pode estar sempre alterando ali de acordo com as suas necessidades, tá? Eu sempre indico que você faça esse exercício por os projetos que você escolheu priorizar no ciclo, para não ficar muita coisa, entendeu? Se você for pensar em todos os seus projetos aí, né, todos os seus papéis, todos os seus projetos, vai ser muita coisa para você fazer de uma vez só. Então, você vai definir os objetivos de longo prazo, vai chegar nos de curto prazo e essa transformação em projetos, ela vai acontecer no momento que você for priorizar ele, tá? Então, você vai primeiro definir os papéis de equilíbrio e impulsionador que você quer priorizar naquele ciclo. Que danado é isso, Fernanda? Calma que eu vou explicar. Eu sempre indico que você escolha, né, pelo menos um papel de equilíbrio, pelo menos um papel impulsionador para priorizar a cada ciclo. O papel de equilíbrio vai ser aquele papel que você não deu muita atenção nos últimos ciclos, tá? Tá lá meio abandonado e você precisa fazer algo para equilibrar aí os papéis que você representa, beleza? O papel impulsionador vai ser aquele papel que vai te levar um pouquinho mais perto aí do alcance da vida dos seus sonhos, do alcance dos seus objetivos, tá? Vou reiterar, né, algo importante. Geralmente, quando eu falo de papel impulsionador, as mulheres associam a trabalho, mas não necessariamente, tá? Pensa sempre que passo é importante eu dar nesse momento para chegar um pouquinho mais perto de algum objetivo meu? O que é prioridade para mim nesse momento? Pode ser trabalho, pode ser né, o papel de, sei lá, empreendedora ou colaboradora, se você trabalha em uma empresa. Pode ser o papel de companheira, né? De esposa, sei lá, se está num relacionamento, está com alguma questão, você precisa resolver, então pode ser o papel. Esse pode ser um papel impulsionador naquele momento, tá? Já aconteceu comigo de um papel de dona de casa, de ter que fazer uma grande mudança, era um papel impulsionador no momento. Então, o que vai definir isso é o seu momento, é a sua prioridade naquele momento. Beleza? Então, você vai fazer isso. Primeiro, você vai definir os papéis de equilíbrio e impulsionador, que serão sua prioridade no ciclo. E depois, você vai escolher
que objetivos de curto prazo relacionado, né, a cada um desses papéis você vai focar naquele ciclo, tá? Vamos lá. Depois de você fazer isso, só depois de você fazer isso, é que você vai transformar esses objetivos em projetos. Isso também vai te ajudar a sair do lugar do desespero que vem quando você pensa em algum sonho que nesse momento parece muito distante assim para você, né? E na TPM, esse tipo de sentimento, ele se intensifica muito, né? As coisas parecem muito maiores do que elas, na verdade, são quando a gente está nessa fase. Então, quando você fizer isso, você vai aprender a se preocupar apenas com o próximo passo que você precisa dar. E isso vai tornar a sua TPM muito mais produtiva. Beleza? Vamos lá. Eu indico que você implemente essa técnica, essa que eu vou te ensinar agora, já está chegando, que você... Ui, vou pegar aqui o papelzinho. Você implemente... eu indico que você implemente essa técnica na fase pré-ovulatória. Vou explicar por quê. A fase pré-ovulatória é uma fase do ciclo que a gente costuma ter mais clareza mental, né? E uma maior também facilidade, tanto para a gente enxergar o quebra-cabeça completo, assim, né? A nossa vida de uma forma mais geral, como os detalhes dos nossos sonhos, tá? Então a gente consegue ter essa visão geral e os detalhes para transformar esses sonhos em pequenos passos. Então você já vai aproveitar essa sua habilidade natural para fazer isso, tá? Quando você quando você chegar na TPM, que costuma ser uma fase que a mente está muito ativa, mas o corpo geralmente não responde, né? Você já vai ter clareza de quais atividades precisa focar naquele momento, sem precisar se preocupar com o restante, entende? Então, a minha dica é: usa as energias naturais da fase pré-ovulatória para transformar seus objetivos em projetos, né? E esses projetos em pequenas tarefas. E na TPM, foca apenas naquelas tarefas que precisa realizar a cada momento, garantindo assim uma TPM produtiva. Beleza? Então vamos lá. Agora sim, agora eu vou te explicar a técnica que vai aumentar sua produtividade na TPM. Você vai pegar uma folha de papel. Deixa eu ver se está dando para ver aqui direitinho. Assim dá para ver. Opa, aqui, né? Aqui dá para ver melhor. Você vai pegar uma folha de papel, tá? E você vai fazer o seguinte. Aqui você vai escrever, ó, o nome do projeto, o papel a que esse projeto está associado, né? Qual é o papel? No caso, eu dei alguns exemplos ali, né? O papel de comunicadora, de empreendedora, de esposa, de amiga, enfim, né? Bota aqui o papel e aqui o prazo do projeto, tá? Aí aqui você vai fazer a listinha, a listinha das tarefas. Aqui você vai colocar a listinha das tarefas, né, nessa coluna, e aqui você vai botar 4 pequenas colunas, cada uma representando uma fase do ciclo. Então, eu botei aqui, ó, pré-menstrual, menstrual, pré-ovulatória e ovulatória. Beleza? Esse é o modelinho simples que eu uso lá, né, dentro do curso de produtividade cíclica, para você planejar tanto os projetos rotineiros, né, que precisam de mais de uma atividade, quanto os projetos de curto prazo, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa... Vou voltar aqui para ver se dá para ver direitinho, se eu não perder aqui. A primeira coisa que você vai levar em consideração, tá? Nessa técnica aqui de planejamento de projetos, né, é o prazo.
tá? Você vai se atentar para o prazo. E aí tem duas opções, né? Podem ser prazos externos, né? Alguma demanda externa, alguém te trouxe uma demanda e te deu um prazo para você cumprir. E podem ser prazos internos, assim, que você mesma dá, né? Vou explicar cada um deles, tá? Se ele for externo, você não vai ter muito controle sobre a entrega. Ok. Mas você tem controle, sim, sobre o melhor momento de realizar as tarefas, né? Adiantando ou adiando quando necessário. Muitas mulheres chegam para mim falando que não conseguem implementar o planejamento cíclico porque trabalham numa empresa e a rotina não é flexível e tem muitas demandas, né? Enfim. Mas eu quero deixar claro aqui o seguinte: quando você começar realmente a planejar a sua vida de acordo com as energias naturais do seu ciclo, eu te garanto que você vai realizar atividades de forma mais rápida e eficaz. Porque você vai estar usando as variações de habilidades como sua aliada. E outra coisa, as urgências, elas vão começar a se tornar exceções na sua rotina, porque você já vai estar se planejando, tá? Então, tenha isso em mente. Para de arrumar desculpinha aí, porque eu trabalho numa empresa, porque não sei o quê. Não tem desculpa. Quando você se conhecer, conhecer o seu ciclo, usar isso no seu planejamento de forma contínua, eu te garanto que vai facilitar muito a sua vida e que isso não vai impedir de você cumprir os prazos de demandas externas que você tem. Pelo contrário, vai tornar mais fácil ainda o cumprimento desses prazos, tá? Agora, se for um prazo seu, se for um projeto seu, você pode definir esse prazo já pensando no seu próprio ciclo, né? No seu próprio ciclo de produtividade. E aí você vai se fazer duas perguntas. Você vai se perguntar: que fase seria ideal para eu iniciar, né, ou finalizar esse projeto? E você vai se perguntar também se esse projeto pode ou não ser flexível, se esse prazo, na verdade, você vai se perguntar se esse prazo pode ou não ser flexibilizado de acordo com a fase do ciclo, tá? Com isso, você evita chegar na TPM com aquele monte de deadline, né? Que acaba te trazendo o quê? Mais irritação, mais frustração, mais intolerância nessa fase. E você vai descobrindo, inclusive, que ela pode ser uma boa fase para finalizar projetos, né? Desde que não sejam projetos que demandem muito aí do seu corpo, por exemplo, especialmente mais para o final da fase. Beleza? Vamos lá. A segunda coisa que você vai levar em consideração, deixa eu voltar com a minha folhinha aqui. A segunda coisa que você vai levar em consideração é a fase mais propícia para realizar cada uma das atividades. Beleza? Como eu faço isso, Fernanda? Bom, você vai precisar de duas coisas, né? Você vai precisar da autoobservação, que é o quê? É você realmente tirar um tempo durante 3 a 4 ciclos para você escrever, anotar sobre as suas variações de energias diariamente. Para quê? Para você identificar os seus próprios padrões, identificar o seu próprio ciclo de produtividade e identificar as atividades que você realiza com mais facilidade em cada uma das fases do ciclo, tá? E depois você vai precisar da experimentação, né? Não tem segredo, não tem resposta pronta. Você vai precisar experimentar. Porque não adianta eu te dizer aqui, na TPM você vai ter mais facilidade para escrever. Já aconteceu, por exemplo, com uma aluna do curso, porque geralmente a TPM é uma fase mais criativa, né? A gente tem essa mente mais pulsante ali, né? Então a gente tem mais criatividade para fazer algumas coisas, para pensar em ideias, enfim. Isso de uma forma geral.
Mas claramente na autoobservação dela, estava lá várias vezes ela dizendo na TPM que ela não estava se sentindo criativa, que ela não tinha ideias, que ela não tinha. Não se sentia criativa nessa fase, né? Então, o que vai definir isso é a sua autoobservação, tá? Não adianta eu te dizer como é que acontece para a maioria das mulheres, porque o que vai definir isso é a sua autoobservação e a experimentação. Você precisa experimentar para entender que atividade realiza com mais facilidade em cada fase do ciclo. E assim, não tenha pressa nesse processo, sabe? Aproveita o processo, você vai estar realizando as atividades até descobrir o momento que você realiza assim, ó, mais fácil, mais fluido, sem precisar se forçar, entende? Então, curte esse processo, aproveita esse processo, beleza? Lembra sempre que não tem resposta pronta nisso aí. Se você quer ter uma TPM produtiva, você precisa praticar a autoobservação e a experimentação e planejar os seus projetos de acordo com o seu próprio ciclo de produtividade, tá? Quero que fique uma coisa bem clara aqui. Já passou da hora de você querer... Já passou da hora de você parar de querer brigar contra suas energias naturais e usar a sua TPM como sua aliada. Essa é a fase que te traz mais clareza. E clareza é sinônimo de produtividade. Não esquece disso, tá bom? Uma bronquinha aí, mas vamos lá. Recapitulando então, tá? Para ficar aí bem guardado na sua mente. Como dividir um projeto para ter uma TPM produtiva? Primeiro, você precisa entender que um projeto é um objetivo que precisa de mais de uma tarefa para ser cumprido, para ser realizado, tá? Eles tanto podem ser projetos rotineiros, ou seja, que você realiza com alguma frequência, quanto podem ser projetos que têm um início, um meio e um fim, né? Aqueles projetos ali, aqueles projetos de curto prazo, tá? Com esses dois tipos, você pode usar essa técnica aqui de divisão. Vamos voltar para a folhinha, tá? Essa técnica aqui, você vai escrever o projeto, o papel, né, que ele está associado, o prazo, e aqui você vai definir a lista de tarefas para cumprir esse projeto e qual fase é ideal para cada uma dessas atividades, tá? Quando você fizer isso com os seus projetos, você vai trazer mais tranquilidade para a sua TPM. E usar essa fase do ciclo para focar apenas nas pequenas tarefas que precisa realizar ali, naquele momento. E também você vai descobrir que atividades realiza de forma mais rápida e eficaz nessa fase, aumentando aí a sua produtividade na TPM. Fácil, né? Simples, uma técnica fácil, simples, você pode começar a usar hoje mesmo aí para planejar os seus projetos, tá? Então é isso. Se você não entendeu alguma coisa, se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário, tá? Fala comigo que eu vou ter o maior prazer em te explicar, em te responder, em te ajudar a implementar isso no seu dia a dia. Quero lembrar que quinta-feira às 19 horas, eu vou fazer uma live para te explicar o jeito certo de usar a caixa de entrada para ter uma TPM produtiva. A caixa de entrada é uma ferramenta importantíssima dentro do método de produtividade cíclica, né? Eu costumo dizer que ela é o coração do método de produtividade cíclica. Só para te dar aí um pouquinho aí do que eu vou falar na quinta-feira. Por que ela é o coração do método de produtividade cíclica? Porque assim como o nosso coração, né, que pega
pega todo o sangue que veio trazendo, né, o sangue venoso, né, o sangue, aspas, sujo aí, ele pega tudo aquilo, manda para o pulmão limpa, né, manda de volta para o coração e ele espalha de novo pelo corpo o sangue limpo, né, para continuar aí essa troca aí de oxigênio entre as células. Então, a caixa de entrada é a mesma coisa. É um lugar onde você vai colocar tudo que vier na sua mente, ideias novas, projetos novos, uma referência, algo que você quer pesquisar, algo que você quer fazer, qualquer coisa que vier na sua mente, você vai jogar lá, sem se preocupar com ordem, se faz sentido, se não faz, sem nenhum tipo de julgamento. Você vai botar tudo lá e aí vai ter um momento do ciclo que você vai fazer vai mandar ali aquilo para uma limpeza, vai organizar aquilo tudo e vai distribuir dentro do seu sistema de planejamento de forma organizada para te manter aí com a certeza de que nada importante está ficando pelo caminho, tá? Por isso que eu considero o coração da caixa de entrada, por isso que eu considero a caixa de entrada o coração do método de produtividade cíclica, porque ela mantém o método em funcionamento. Então, bota aí na sua agenda, quinta-feira, 19 horas, a gente tem uma live, já deixa anotado as dúvidas que você tiver sobre caixa de entrada, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá? E bota um lembrete no teu celular aí e vem comigo, eu te espero lá, tá bom? Ó, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado dessa técnica e que você aplique hoje mesmo aí na sua rotina, no planejamento dos seus projetos, tá bom? Um beijo e até breve.